essa oportunidade. São 20 horas em ponto, aqui a gente está transmitindo direto de Atibaia, eu moro em Atibaia, eu sou a Cláudia Krieger, para aquelas que não me conhecem, eu sou uma pessoa bastante normal, como você também, eu sou esposa, eu sou mãe, eu sou avó, tenho 3 netos já, eu sou musicista de profissão, e também sou tradutora, trabalho com tradução, mas a minha vocação é a teologia. Bem-vinda a vocês que estão chegando, maravilhosas, estão aí conosco, Cidinha, muito bem-vinda, a Ruth, lá do Rio Grande do Sul também, olha que coisa boa, Lili, e eu tenho essa grata bênção, né, esse privilégio do Senhor mesmo, de ter podido estudar um pouco mais das Escrituras, me formado na área teológica, eu sou educadora cristã, né, formada, tenho uma pós-graduação em exposição do Antigo Testamento, eu sou uma apaixonada pelo Antigo Testamento, tive o privilégio de trabalhar com excelentes professores na área do hebraico, então essa é a minha especialidade, e atualmente estou cursando um doutorado, porque sabe como é que é? A gente chega perto dos 60 anos e a gente fica meio sem nada para fazer na vida, aí a gente arruma, né, gente? E aí Deus me deu essa oportunidade de cursar essa universidade, eu estou fazendo um doutorado em ministério com ênfase em trabalho com mulheres. Eu gosto muito dessa área do serviço a mulheres, da formação ministerial de mulheres, gosto muito do discipulado e do aconselhamento para mulheres. Eu acho que quando a gente consegue entrar na alma, né, no coração de uma mulher, a gente tem uma oportunidade de serviço e de influência gigantesca, porque nós somos comunicadoras e somos pessoas envolvidas em relacionamento por criação. Deus nos fez dessa maneira, nós vamos ter que tratar um pouco sobre isso. Então, Deus tem me dado essas oportunidades de lecionar em seminários, eu sou professora de seminários, sou professora convidada em vários lugares, e de trabalhar também com a própria tradução das Escrituras. Tive o privilégio de compor a equipe da tradução dessa última versão da NVI, agora que foi lançada, que já está disponível, inclusive, num aplicativo chamado YouVersion, que é um aplicativo de Bíblia gratuito à disposição. Então, assim, Deus tem me dado esse percurso de lidar com a palavra de Deus como sendo a minha prioridade de vida. Como falei, sou uma pessoa normal, sou alguém que está crescendo no Senhor, alguém que está amadurecendo em algumas áreas, algumas coisas a gente já tem uma caminhada de mais tempo, e justamente por conta disso, Deus tem me dado também o privilégio de proporcionar esse tipo de compartilhamento de conhecimento. Por quê? Porque a ideia é a gente gerar comunhão, gerar debate, trazer temas que sejam caros, que sejam preciosos para as mulheres brasileiras. A nossa igreja brasileira precisa muito disso, e graças a Deus, Deus tem feito uma revolução. A gente percebe que Deus tem chamado mulheres, isso é uma coisa maravilhosa, né? Mas muitas vezes a gente, mesmo com toda essa riqueza de conteúdos, de livros e tudo mais, a gente precisa de algum direcionamento mais intensivo em algumas áreas. Então, é o que eu tenho procurado fazer, preparado temas que são temas desafiadores, que são temas que nos convidam a uma reflexão na área de crescimento pessoal e na área de serviço, não na área de serviço lá de casa, isso aí a gente não precisa, a vida já pede para a gente, né, mas na área do serviço a Deus, na área do ministério, né, então esse curso de liderança, ele é um destaque de parte de uma disciplina que eu leciono aqui no Seminário Bíblico Palavra da Vida, aqui em Atibaia, que se chama TPM2, Teologia e Prática da Mulher em Ministério. Essa disciplina tem como objetivo ajudar as meninas que vão para o campo de trabalho de tempo integral, porque ali é um seminário, muitas delas vão para o campo missionário, muitas se tornam esposas de líderes, muitas se tornam educadoras, a gente tem como objetivo levá-las à reflexão de como elas podem ser realmente operacionais da mão de Deus. Essa teologia e prática do Ministério da Mulher visa ajudar
as meninas a pensarem a sua vida como um ministério. É a ideia de Romanos 12, 1 e 2. Uma vida que está no altar de Deus. E eu peguei alguns flashes dessa disciplina, porque ela é uma disciplina de um semestre inteiro, e entendi que seria valioso apresentar como uma forma de mini curso. Esses mini cursos acontecem a cada 2 meses, sempre durando 4 semanas, né? E a Masterclass, essa live, ela acontece como uma forma de apresentação da disciplina. Então, hoje, vocês vão ter também a primeira aula, né? O nosso primeiro tempo de contato com o material, tá? Mas hoje a gente jamais conseguiria esgotar tudo o que a gente precisa, e também nem em 4 semanas, porque o material tem muitas vertentes. Então, a minha ideia é fazer para vocês uma provocação, levá-las à reflexão, levá-las a pensar biblicamente e a interagirem com o texto, e interagirem com a sua realidade de vida, e interagirem com o próprio Senhor, procurando ouvir a voz dele e entender o que é que ele tem para nós enquanto mulheres de Deus. Então, este curso, apesar de ter o título de liderança, ele não é um curso voltado exclusivamente para quem está liderando numa igreja, numa missão. A gente vai perceber que Deus nos coloca como mulheres no planeta, e só o fato da gente ser mulher e estar envolvido com o reino de Deus, nós já estamos em posição de influência. E a gente precisa entender a nossa vida toda como devotada, como responsabilizada por Deus, para gerar uma influência que promova frutos para o reino de Deus. Isso é a minha proposta, a gente entender nesses 4 encontros como é que a gente se torna líder com excelência, como que a gente se torna a nossa melhor versão em termos de ser alguém que marca vidas, alguém que constrói espaços onde há crescimento, onde o relacionamento floresce, onde a gente pode levar pessoas a quererem amar mais a Jesus, onde a gente mesmo aprende como a gente tem que amar melhor o nosso Senhor. Então, o título Liderança com Excelência, ele é uma provocação no sentido de que nós precisamos entender que nós todas fomos colocadas em plataformas, em lugares estratégicos pelo Senhor. E nesses lugares em que nós nos posicionamos, seja a partir do nosso lar, do contexto de trabalho, na nossa igreja, nos nossos relacionamentos, amizades, tá? Aonde a gente pisa, a gente entra como uma peça colocada de maneira estratégica e essencial para que Deus atue ali. E a gente exerce liderança. Então, temos mais algumas pessoas aqui, para o pessoal que está chegando ainda, quero dar as boas-vindas, e quero dizer que ali no chat a gente tem um linkzinho em que você pode clicar e preencher, e você vai concorrer ali a uma bolsa de estudos, né, uma gratuidade para este mini curso. Então, você preenchendo ali o seu e-mail, o seu nome, o seu WhatsApp, a gente vai ter um momento em que a minha fiel escudeira, a Ana Cristina, a Kika, que me ajuda com essa parte do TI, a Larinha, minha filha, que entrou na nossa equipe, está crescendo, a alma de Priscila está crescendo. A gente vai fazer esse sorteio para privilegiar alguma de vocês na continuidade, caso interesse o conteúdo, e se você, por algum motivo, não puder ou não quiser, você pode passar essa gratuidade para alguém e presentear. Você só vai entrar em contato com a gente e dizer para nós para quem você quer ofertar essa gratuidade, tá bom? Então, esse mini curso começa agora, para a glória de Deus, nós vamos orar. Temos gente aí de vários lugares, minhas amigas lá da Borda do Campo, que já tive o privilégio de participar ali algumas vezes. Como falei, tem muita gente de muitos lugares, mas este curso fica gravado, tá? Ele vai ser disponibilizado para quem quiser ter o conteúdo. Nós vamos ter tanto a parte da mídia gravada, a nossa parte de interação ao vivo aqui, como também eu disponibilizo os slides, né? Então, se te interessa receber esse material e você, por algum motivo, não puder fazer o minicurso, porque nós temos um grupo especial
que vai ser o nosso bate-papo e a nossa, nosso canal oficial, né, que é exclusivo quem vai fazer inscrições, mas se você não pretende participar disso, você tem a chance ainda de ficar com esse conteúdo para você. Então, se te interessa, você coloca aí no chat, eu quero, e coloca em seguida o seu zapzinho, tá? Mas se você já fez a sua inscrição ou pretende fazer a inscrição, não se preocupe, todo esse material fica disponibilizado permanentemente, tanto a gravação como o conteúdo dos slides para você fazer revisões posteriores, utilizar no seu trabalho, no seu ministério, no seu discipulado, enfim, como você tiver a oportunidade de servir ao Senhor. Esse conteúdo é de Deus, então a gente tem que deixar à disposição do povo de Deus, tá bom? Nós vamos orar, vamos pedir ao Senhor graça, sabedoria, inteligência, coragem, força, paciência, porque 8 horas da noite já está todo mundo depois de um dia bem trabalhado, mas com o auxílio do Senhor, com o auxílio do Espírito Santo, eu tenho certeza que tudo que a gente ouvir hoje vai, de alguma maneira, tocar o nosso coração e transformar a nossa mente e nos tornar mulheres mais operacionais para a glória do Senhor. Vamos orar. Deus, muito obrigada por tantas mulheres, pela graça do Senhor, que nos ajuda a ouvirmos a tua voz, discernirmos o teu querer, a tua vontade, e nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude agora a caminharmos de maneira intencional, para entendermos realmente, Senhor, o que o Senhor pretende para nós, e confirmarmos aquilo que o Senhor já tem falado, e revisarmos aquilo que precisa ser revisado, fazermos novas significações, ó Deus, um chamado na nossa vida, e que o Senhor seja louvado e engrandecido aqui nesse momento. Peço a Deus que o Senhor abençoe a nossa transmissão, que haja estabilidade na rede, e que, acima de tudo, ó Deus, o nosso coração esteja totalmente aberto e desimpedido para ouvirmos a tua voz. Me ajuda, Senhor, na comunicação, e pedimos isso porque sabemos que isso agrada ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, vamos pensar um pouquinho juntas em como nós vamos nos tornar líderes cada vez mais viáveis, né? Líderes mais competentes, líderes mais responsáveis. Deixa eu já ver aqui, que já tivemos um pequeno problema. Vou colocar para cá. Aqui. Então, a gente vai compartilhar a tela, porque a tela funciona para a gente como um guia, como uma contribuição para a gente entender, ou pelo menos ter um raciocínio um pouco mais lógico, né? Escolhi o tema para nosso primeiro encontro, liderança com excelência, mulheres que fazem a diferença, tá? Como eu falei, isso faz parte de um projeto chamado Alma de Priscila. Esse Alma de Priscila nasceu com esse nome, por quê? Porque eu sou uma devota de Santa Priscila, né? Eu amo muito essa mulher, a Priscila de Roma, a Priscila de Áquila, é uma mulher que tem uma capacidade operacional no reino de Deus excepcional, foi usadíssima pelo Senhor, abençoou, todo tipo de iniciativa que ela teve, frutificou, multiplicou, morou em vários lugares, uma mulher que a gente vai ter que falar sobre ela em algum momento nesse curso. E a gente tem essa vertente chamada Pastoreando Meu Coração de Mulher, que é como a gente precisa lidar com a nossa alma de mulher, a gente precisa deixar Deus tratar o nosso coração com a palavra dele e nos apacentar nas nossas questões, nossas dúvidas. Então essa é uma vertente, e esse mini curso de liderança, ele faz parte desse eixo. Nós também temos um eixo de biografias, elas por ele, já no período passado falei sobre Ruth, sobre Esther, sobre a própria Priscila, já falamos sobre Abigail. Então, nós precisamos aprender com essas mulheres o que elas têm de segredo para se tornarem as mulheres que elas foram nas mãos de Deus. Vamos ter que falar um pouquinho delas hoje também. E temos o Cartas para uma Mulher de Deus, que são exposições bíblicas das propostas de Deus nas epístolas.
Trabalhamos com as cartas de Paulo, cartas de João, cartas de Pedro. Vamos trabalhar com a carta de Judas, que é uma carta muito importante, muito relevante para esse momento de pós-modernidade. Mas hoje, minhas queridas, nós vamos pensar no Pastoreando Meu Coração de Mulher. Vocês estão me ouvindo bem? Alguém pode abrir o microfone e me dar um toquezinho, por favor? Sim, Está ouvindo tranquilo, bem. né? Ouvindo Estão ótimo. conseguindo enxergar direitinho também? Tá bem? Tá nítido? Perfeito. Muito, muito obrigada. Então, gente, a título de introdução, quero dizer para você o seguinte. Nós temos aqui um grupo de mulheres muito especial. Por quê? Porque nós temos mulheres aqui que estão buscando fazer a vontade de Deus. Normalmente, quem quer isso, ou já conhece a Jesus, ou está em busca de. E eu quero dizer que esse curso ele é pensado para você que já nasceu na família de Deus. Agora, se você ainda tem alguma questão no seu coração, algum temor, alguma dificuldade, você ainda não tem certeza que você faz parte da família de Deus, eu recomendo você conversar com alguém. Se você quiser, a gente bate um papo depois, algumas das suas amigas cristãs podem explicar para você o que é esse negócio da família de Deus. Nós vamos falar com detalhes sobre isso na semana que vem, porque nós vamos falar sobre identidade. E identidade tem a ver com hereditariedade, tem a ver com família, com laços de sangue. Mas você que é cristã, já nasceu na família de Deus, já teve encontro real com Jesus, porque você já está nessa relação, você já está fazendo parte do contingente do que a gente chama de mulheres do reino. Isso não tem exceção. Isso não é para missionária, para esposa de pastor, isso é para todas nós. Então, a gente já entrou num exército, a gente já foi alistada por Deus, por quê? Porque nós fazemos parte de uma longa linhagem de mulheres que contribuíram com Deus, cooperaram com Jesus na história da salvação. Desde Eva, passando por todas as mulheres do Antigo Testamento, do Novo Testamento, depois da igreja primitiva, passando pela Idade Média, chegando na época da Reforma. A gente tem uma grande família, uma grande linhagem de mulheres às quais a gente dá continuidade. Então, você se tornou discípula de Jesus. E porque você é discípula, desde a eternidade, isso não é novidade, isso não está sendo escrito, isso já foi determinado por Deus. Deus já reservou um espaço para você, um espaço de atuação personalizado. Deus tem um plano especial para a sua vida. E a gente chama isso, esse projeto de vida que começa aqui e projeta para a eternidade, de liderança transformadora. Esse é o projeto que Deus tem para você. Então, é sobre isso que a gente vai ter que conversar. Como é que esse projeto acontece? Então, aqui estão alguns dos temas que a gente vai tocar e desenvolver nos próximos momentos, né? Hoje e nos próximos encontros. Por exemplo, mulheres que fazem diferença. Para fazer diferença na vida do outro, eu tenho que saber quem eu sou. Então, eu mesma e Jesus, eu preciso me entender à luz de como Jesus me vê. Porque isso vai determinar a minha relação com ele e como eu vou atendê-lo, como eu vou responder. A gente vai ter que falar um pouquinho disso. Nós vamos ter que falar sobre agenda, porque o grande problema da mulher crente é que a gente acha que tem que fazer tudo. E a gente fica doida, porque a gente não consegue fazer tudo. E a gente começa a ficar se sentindo culpada, travada, com medo. A gente vai ter que decidir com Deus qual é a agenda dele. Qual é o nosso chamado, qual é o nosso dom, quais são as nossas prioridades. Tem jeito da gente fazer isso de maneira linda. Então, nós vamos ter que fazer um testezinho de dons espirituais para isso. Esse fica para um próximo momento. A pergunta que não quer calar, como nasce uma estrela? E sobre isso nós temos que falar sobre o desafio intergeracional. Por quê? Porque à medida que a gente vai convivendo com as mulheres do povo de Deus, a gente convive com criança, com adolescente, com jovem adulto, com adulta, com meia-idade e com o pessoal da glória. E está todo mundo convivendo. E nós somos chamadas para sermos líderes umas das outras, para haver interferências. Como nasce uma estrela? Como é que a gente pode gerar legado? Como que a gente entende a nossa ascensão, o nosso momento de estrutura, né? Aquele platô ministerial, e como a gente entende que é o momento de trocar a fase e passar o bastão e assumir uma outra postura, uma postura de colaboração, de conselho, de treinamento,
A gente tem que saber como é que isso funciona. Vamos ter que conversar sobre isso. E também vamos conversar sobre o que eu chamei de startup, iniciativas ministeriais. Como é que eu dou partida a uma liderança transformadora? Como é que eu coloco a minha mente, o meu coração, as minhas mãos no serviço de Deus e acerto? Então, eu preciso entender que essas coisas todas, a palavra de Deus é muito clara nessas colocações. Mas a primeira coisa que eu tenho que trazer para vocês é que a gente tem que pensar que Jesus quer o nosso coração. Jesus quer trabalhar com a nossa motivação. Muitas mulheres se perdem no seu trabalho, se perdem na sua realidade de influenciadoras, porque elas perdem o coração. Elas começam a fazer a coisa por responsabilidade, porque deram a palavra, mas a alma já não está mais ali. E esse texto de Coríntios é muito lindo, porque Paulo coloca o foco exato, o que é que mobilizava aquele homem a passar tudo o que ele passou, a continuar quando muita gente parava. Ele diz o seguinte: o amor de Deus, o amor de Cristo nos impulsiona, 2 Coríntios 5,17. E ele diz o seguinte: ele, esse Cristo, que é o amor revelado humanamente, o amor de Deus revelado na prática, o Deus Filho que encarnou, ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, meninas, como líderes de excelência, é que tudo na nossa vida começa em Jesus, passa por nós e volta para Jesus. E a mola propulsora de uma mulher frutífera não é o fato dela querer fazer alguma coisa, mas é porque ela é motivada por esse amor, que é um amor de sacrifício. Então, se a gente entende isso, a gente já caminhou milhas na direção correta de aceitar de Deus aquelas coisas que Ele quer nos entregar e que muitas vezes não nos são tão satisfatórias à primeira vista como as responsabilidades que Ele nos delega. Nosso coração precisa ser motivada por amor. Deus é amor. A Bíblia diz que quem ama a Deus, ama ao próximo. 1 João 3,16 diz que a gente tem que amar como Cristo nos amou. Então, o padrão de Deus é um padrão que é além do simplesmente fazer coisas. É um padrão que precisa ser trabalhado a partir do mundo interior, e para isso a gente vai ter que entender como é que é essa obra do Espírito em nós. Como é que a gente entende, aceita, multiplica esse amor, sabendo que o nosso chamado, a nossa liderança, nosso lugar de influência começa dado por Deus, é Ele quem designa, passa por toda uma obra do Espírito Santo que nos empodera, nós somos as verdadeiras empoderadas, para que a gente possa realizar e nos manter ainda assim mulheres que fazem tudo por amor e termina em Jesus, porque a glória é dele. Isso é maravilhoso. Qual é o objetivo do curso? Primeiro, a gente vai ter que trabalhar com ponderações bíblicas. Não adianta ficar falando aqui da minha cabeça, do livro do A, do B e do C. Nós temos que ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor, ela é autoridade absoluta, e os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Nós somos muito informadas. Nós somos até, num certo sentido, sequestradas por ideologias, por desejos, por opiniões, mas a gente vai ter que deixar um pouquinho isso de lado, receber o filtro da palavra e depois passar, assim, um scanner na nossa vida através do filtro de Deus, ponderação bíblica, sobre o propósito de Deus para criar as mulheres. A gente tem ouvido muita coisa sobre mulher. As mulheres, elas são consideradas, muitas vezes, demônias, né? Mesmo no meio cristão, as pessoas estão falando da gente como se a gente fosse cidadão de segunda classe, porque Eva. Será que é isso mesmo? Nós somos inferiores em algum sentido? Por outro lado, há mulheres, ou há pessoas que nos querem colocar um pouquinho abaixo de Deus, né? Ao ponto de desprezar qualquer possibilidade de interação com homens. Aqui a gente tem o feminismo xiita. Nós não somos nem de uma banda, nem da outra. Nós vamos andar no centro, mas vamos ter que entender como é que isso funciona. Qual foi o propósito de Deus ao nos criar?
E por que que ele nos criou com características, capacidades e competências exclusivas? Nós, mulheres, somos muito especiais. Nós somos diferenciadas. E Deus fez isso com um propósito. O propósito de nos usar. Usar a favor do reino. Nós não fomos criadas para nós. As coisas que Deus nos deu, as nossas dotações, as nossas capacidades, as nossas competências, nossa pessoalidade, nosso jeitão, aquilo que a gente faz com muita facilidade, tudo isso é um conjunto de bênçãos, né, de dotações que foram nos dadas de maneira muito especial. Não tem uma mulher igual a outra nesse planeta. Desde da primeira mulher criada até a última, antes da vinda de Jesus, cada uma é um original de Deus. A combinação das características é muito particular. Por quê? Porque Deus tem um projeto personalizado. Quer nos colocar em espaços de influência muito especiais, para os quais nós somos preparadas por Ele. Então, nós vamos ter que falar sobre crescer em competência. Na semana que vem, vamos ter que mexer, tocar um pouquinho nisso. O que é que são essas coisas em que nós temos que pegar essas sementes de Deus em nós, né, essas características, e desenvolvê-las com responsabilidade. Por quê? Porque Deus tem uma vontade, e a gente vai ter que se alinhar com essa vontade. E essa vontade, quando a gente se alinha a ela, a gente glorifica a Deus. Isso é maravilhoso. Tem muita mulher que passou uma vida inteira num banco de igreja e nunca descobriu isso, mas Deus agora quer nos dar essa oportunidade da gente entender e viver realmente para a glória de Deus. Com este projeto, eu quero ajudar você a compreender biblicamente o que é uma liderança feminina no âmbito do reino. O reino transcende a igreja, o reino transcende as missões, transcende os seminários, transcende as realidades, vamos dizer assim, religiosas. Eu quero abrir a sua visão e pensar no reino de Deus neste mundo. Por quê? Porque a igreja é parte do reino de Deus. Nós somos dadas por Deus para abençoar pessoas e trazê-las para o reino. Então, a gente tem que entender o que é isso. Também temos que entender o propósito de Deus ao criar você exatamente como é. Como eu trabalho com aconselhamento, meninas, eu tenho percebido que tem muita gente que tem dificuldade de se entender, primeiro como mulher, não gosta de ser mulher, e depois não gosta de ser quem é. Fica se comparando com os outros, fica procurando uma referência, acaba virando clone de uma outra pessoa. Quero dizer para você que isso acaba aqui. Porque quando a gente não aceita a criação de Deus, a gente está se rebelando contra o Criador e dizendo para o Senhor, não soube me fazer direito. Agora, a Bíblia diz que as obras de Deus todas são perfeitas, tudo que Deus faz é bom e justo. Quem sou eu para dizer para Deus que ele não acertou no meu nariz, que aos 16 anos de idade fiz o favor de quebrar e nunca tive dinheiro para mandar consertar? Será que isso tem a ver alguma coisa com Deus? Tem. Deus tem que me ajudar a aceitar que nem tudo é perfeito no meu rosto. E nem por isso eu deixo de ser a Cláudia que ele criou. Então, eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Quero te ajudar também a identificar o seu equipamento, aquilo que Deus colocou para você se tornar a mulher que ele quer que você seja, atuando no reino. Quero que você também perceba quantas oportunidades de liderança do projeto divino Deus já te deu. Então, nós vamos ter que pensar em termos de necessidades, oportunidades e respostas. Eu estava conversando com uma amiga, ela está morando nos Estados Unidos agora, uma mulher de Deus, querida, uma menina que tem 2 filhas que são assim, uma família abençoadíssima. Eles mudaram por uma questão de trabalho para os Estados Unidos e eles ainda estão no momento de se encontrar em termos de igreja. Ela tem uma adolescente que acabou de fazer 15 anos, uma menina maravilhosa, inteligentíssima, muito dotada musicalmente, e tem uma fofinha de 10 anos, que é o meu xodózinho. Só que eles têm a dificuldade de não encontrar uma igreja onde eles estão que atenda a essa necessidade. E conversando com essa minha amiga, eu contei para ela meu próprio testemunho quando mudamos para Goiânia, trabalhamos na primeira igreja de Goiânia durante 10 anos. A nossa filha Lara, que hoje está aqui ajudando a gente, foi adolescente para lá. E quando nós chegamos na igreja, o trabalho de adolescentes não tinha estrutura lá. Estava chegando um seminarista, mas ela saiu daqui, de Atibaia, onde a gente morava, num trabalho de adolescentes que tinha muita gente, era um trabalho muito bem organizado. E eu lembro
que nós oramos, Lara e eu, muitas vezes, e foi bem interessante, porque a resposta que Deus deu para a oração foi a gente mesmo colar com o seminarista e ajudar a estruturar. E eu falei isso para minha amiga. Quem sabe Deus aí nos Estados Unidos quer que vocês sejam a resposta à sua própria oração e vocês abençoem uma igreja ajudando a edificar um ministério de crianças, adolescentes, juniores, para abençoar suas filhas. Oportunidades, mas a gente tem que ter percepção de Deus. E que vocês aprendam a tomar iniciativas criativas para servir a Jesus com fidelidade, alegria e competência em todos os espaços ministeriais. Gente, se uma coisa que Deus deu para a gente foi criatividade. Mulheres são criativas. Nós temos sabedoria e temos visões das coisas completamente diferentes das visões dos homens. E não é melhor nem pior, é complementar. E Deus quer que a gente use isso a favor dele, a favor do reino, aprendendo a fazer as mesmas coisas de um jeito diferente. Por quê? Porque as gerações que estão vindo, elas têm outras perspectivas em que elas têm uma necessidade, uma compreensão da realidade diferente da nossa. E a gente precisa ter criatividade para poder plugar com elas e passar o bastão de maneira consistente, mas ao mesmo tempo sabendo lidar com a criatividade delas, com as percepções delas. Isso é maravilhoso, esse cruzamento de gerações, ele produz uma riqueza que foi perdida. Porque nós aprendemos com o mundo que você tem 50 anos, você já deve ir para a prateleira e abrir espaço para o pessoal que está chegando. No reino de Deus isso não existe. Então, você que é minha parceira, eu estou com 59, né? Quase 60 anos. Eu quero dizer para você que Deus tem para você projeto. E a gente tem que ser criativa e inteligente para perceber que projeto é esse. Então, precisamos definir o que é liderança. E eu escolhi um livro que eu recomendo para vocês, em português, As Etapas da Vida de um Líder, do Robert Clinton, um livro cristão, muito interessante, que diz o seguinte: liderança é um processo dinâmico em que um homem ou uma mulher, com uma capacidade dada por Deus, influencia um grupo específico do povo de Deus com o fim de cumprir os seus propósitos para o grupo. Ou seja, liderança é influência. Liderança é uma dotação divina para nós, que nos é concedida para que a gente possa descobrir o nosso lugar, o nosso ambiente em que essa capacidade irradia, ela é aplicada, e pessoas são contagiadas pela nossa capacidade, pela nossa iniciativa, e vem conosco para cumprir o propósito. Gente, isso acontece em vários níveis. Isso não é exclusivo de empresa, escola, igreja. Isso acontece a partir do nosso lar. E nós, muitas vezes, não nos entendemos por essa faceta. Então, quero dizer para você, querida, que você é líder. Ah, mas eu não sei. Mas você é líder. Porque você está viva e você convive. Então, o ambiente onde você está inserida por Deus é o seu espaço de influência e Deus te colocou ali para gerar movimento. Liderança transformacional. Você vai impactar e vai conquistar essas pessoas, e a gente vai ter que descobrir como é que isso acontece, né? Para que elas venham junto com você cumprindo o propósito de Deus. Isso é maravilhoso. Algumas características de um líder. Eu quero dizer para você que isso aqui é uma coisa que atrapalha muito, porque a gente fica idealizando um líder. Um líder tem que ser dinâmico, ele tem que ser uma pessoa que recebe retorno, feedback, tem que ser imparcial, tem que ser persuasivo, tem que ter boa comunicação, tem que ter relacionamentos, tem que ser capaz de administrar conflitos. Sim, mas quero dizer para você, isso tudo é só parte do pacote. Deus tem muitas de nós que lideram maravilhosamente bem, e não tem muitas dessas características desenvolvidas. Elas estão ali em potencial. Então, eu quero dizer para você que você pode, na graça de Deus, aprender a desenvolver essas
qualidades, essas capacidades em alguma medida. Há pessoas que já têm isso com um pouco mais de naturalidade? Sim, porque graças a Deus, como eu falei, Deus faz pessoas na sua individualidade com potencialidades. Mas o fato de você olhar para essa lista e falar, não tenho nada disso, vou desligar e vou dormir, não é o que Deus quer para você. Por quê? Porque essas coisas podem ser aprendidas. A gente pode desenvolver. Uma das coisas que a gente vai conversar é que Deus tem 3 Cs para a mulher cristã: carisma, caráter e competência. Essas coisas aqui estão na ala da competência. E competência é uma coisa que a gente adquire. Então, eu quero dizer para você que Deus tem como trabalhar na sua vida e transformar você numa mulher realmente, assim, que potencializa essas características de uma maneira maravilhosa no poder do Espírito. Porque tudo isso aqui pode acontecer na carne. Está cheio de líder aí fora que tem essas, né, essas características de maneira visível, mas é gente sem caráter, é gente que é impositiva, é gente que constrói um castelo para si, mas Deus nos dá tudo isso para Ele, para o reino. Então, é muito legal. Se gruda na cadeira porque tem esperança para todas nós. Agora, falando de liderança, há pessoas, como disse, que se destacam naturalmente. Essa mulher aqui, alguém sabe? Pode abrir o microfone. Alguém sabe quem é essa mulher aqui? Se você sabe, pode responder. Essa mulher foi primeira-ministra de Israel nos anos 60. O nome dela é Golda Meir. Ela já é falecida, é uma judia. Essa mulher impactou o Estado de Israel. Hoje nós estamos completando exatamente 1 ano daquela tragédia palestina que o Hamas impôs a Israel, mas essa mulher aqui viveu um período de guerra, e ela foi uma mulher muito forte, ela fez muita diferença, e ganhou visibilidade, e faz parte da história de Israel, apesar dela ser uma judia, não ser uma judia messiânica, alguns dos pronunciamentos dela contavam com a ação de Deus. Ela viveu no momento de guerra, e ela viu muitas vezes o Senhor de Israel proteger o povo dela. Uma mulher que marcou uma geração, até hoje ela é uma referência em Israel. Mas há outras, mais conhecidas nossas, né? Nós temos, por exemplo, a Princesa Isabel. Tive agora, 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro, e fui conhecer o Centro Velho do Rio de Janeiro. Eu gosto muito dessa coisa de história, do meu DNA, gosto disso, né? E acabei conhecendo a igreja onde a Princesa Isabel se casou, ela e o Conde de, né? Essa mulher marcou vidas, filha de Dom Pedro II. Essa mulher é conhecida como a Redentora porque ela foi a pessoa que assinou o decreto da abolição da escravatura aqui no Brasil. Uma mulher poderosa, considerando a época que ela viveu, uma mulher de muita influência e que soube usar a sua influência para fazer um ato de liberdade. Ela é conhecida como a Redentora. Mas tem essa outra senhora aqui, Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, a primeira-ministra da Inglaterra. Já houve outra, mas essa mulher ficou muitos anos no poder e ela revolucionou ao lado desta outra bela jovem aqui, que era a Highlander, né, na Inglaterra, a Elizabeth II, a tia Betinha, que morreu recentemente. Uma menina que subiu ao trono aos 24 anos, não queria ser rainha, subiu ao trono em plena Segunda Guerra Mundial, e foi, acho que, o reinado mais longevo da coroa britânica, da Casa de Windsor, uma mulher que marcou gerações. E a Madre Teresa de Calcutá, que recebeu o Nobel da Paz, e que é uma personagem muito polêmica, mas certamente muito conhecida também. Por que eu coloquei essas mulheres aqui? Elas nem são crentes, Cláudia, porque elas foram pessoas que exerceram lideranças. Elas são conhecidas como as mega do mundo. Aqui eu me dou a liberdade, irmãs, de usar um pouquinho do meu conhecimento em um texto que é muito conhecido de vocês. Por favor, eu quero que alguém abra a sua Bíblia e em Marcos,
capítulo 10, versículo 42, abra o microfone rapidamente, uma pessoa, e leia bem claro para nós. Marcos 10, 42. Podem abrir o microfone. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Sim, muito obrigada. Esse texto é um texto interessante, por quê? Porque aqui os discípulos estavam discutindo sobre... Alguém lembra? Quando a gente lê um texto, é muito importante a gente considerar o contexto, né? O que envolve o texto. Esse texto era sobre uma discussão entre os discípulos de Jesus para saber quem seriam os mais importantes. Olha o nível de loucura dos discípulos de Jesus, aqueles que andavam mais perto do Senhor. Tiago e João era do grupo íntimo de Jesus. Eles estavam batendo boca. E os outros 10 ficaram bravos e começaram a entrar na discussão. E Jesus falou: para tudo. Vocês querem realmente ser importantes? Então, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem a sua autoridade sobre os súditos. Os primeiros, essa palavra reina aqui, são os que governam. Essa é a característica do mundo de Roma. Primeiros lugares, líderes, gente importante, gente de referência. Esses são os megaloi, os grandes desse mundo. Isso aqui, gente, é a liderança na carne. A gente precisa ter líderes? Precisa. O problema é o que move esses corações aqui, desejo pelo poder. É o poder, é a influência, é a vantagem. Aí Jesus muda o discurso e diz o seguinte: entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de liderança, quando a gente pensa em termos de cristianismo bíblico, é que esta liderança precisa receber um revestimento de inversão. Nós não podemos pensar como o mundo pensa. Bom, para eu ser uma líder, eu tenho que ter um crachá, um cargo, tenho que ter uma mesa, uma escrivaninha, tenho que ter uma secretária. Eu sei que vocês não pensam isso, mas tem muita gente que acha que isso faz parte do equipamento. E Jesus diz que não, que a primeira coisa que nós precisamos não é de uma posição profissional, não é de ser um obreiro de tempo integral. Quem diz isso é o Robert Clinton. A primeira coisa que nós precisamos é ter essa noção aqui. Olha essa figura, gente. Que cena essa figura evoca para vocês? O que ela lembra? Oi, Cláudia. Oi. Deixa eu falar uma coisa. Alguém fixou e a gente não está conseguindo ver os slides. Ele está bem minúsculo porque tem alguém, acho que é Rosimeire. Ela fixou e o dela é que aparece para nós e não de forma completa o slide seu. Então, nós nem Ixi. estamos conseguindo ver direito a sua Eu figura. já removi o slide dela que estava Ah, fixado. engraçado. Aí não Mas não, sei, no meu já voltou ao normal. Eu não sei por que que não voltou para todos ainda. mas tudo bem. Só que assim, É, essa para mim, pergunta sua Você vai ficar quer que eu difícil saia de e entre de responder. novo? para mim não Kika. está normal, está fixado também. Então, Ah, essas perguntas de O olhar ideal slide vai ficar talvez difícil seria a para a gente. Rosemary aí entrar. é. E É. se eu sair e entrar, Não, o se eu seu desligar os... não muda nada, Cláudia. Ah, tá A bom. Rosemary que ela tinha compartilhado sem querer, e Uhum, aí talvez se ela sair e entrar, talvez modifique. Eu tirei o compartilhamento, mas mesmo assim ainda tem gente vendo. entendi. Então, Rosimeire, você faz essa gentileza? Acho que Kika precisava entrar no particular com ela para ela saber como é que faz, então. Pode ser?
Bom, Tá então bom, eu falo com ela. eu vou fazer aqui a descrição do slide, tá? E eu espero que em breve volta, e vocês vão receber esse material. Aqui é uma figura do lava-pés, aquela cena dramática em que Jesus toma, no cenáculo, ele pega uma bacia, tira a sua capa, pega uma toalha, se cinge com ela, a postura mais humilde do servo mais humilde, do servo de menor classe dentro de uma casa, que era o servo que lavava os pés das pessoas que chegavam da rua, os pés sujos e empoeirados, para poder se reclinar à mesa, porque naquela época não tinha cadeira, então as pessoas, para comer, elas se reclinavam, e os pés de uns ficavam perto da cabeça do outro, ou seja, pense que coisa agradável. Mas quem fazia esse serviço era o servo mais humilde, o menos classificado. E Jesus, ele se coloca na posição daquele que serve no nível mais baixo. Agora pensa, o Senhor do Universo, ele é o verdadeiro líder, ele é o único líder, na verdade, ele é o rei. E aí, este rei está vendo os seus servos disputando liderança. Então ele disse: entre vocês, quem quiser ser o líder, precisa ser o servo, e a palavra é diáconos. Eu não sei a igreja de vocês, a nossa igreja não tem diaconisa, mas tem gente que faz o serviço de diácono, mulheres e homens que servem, atendem. Essa é a ideia, é gente que se põe à disposição de. Veja, líderes servem. Totalmente invertido. O mundo diz que os líderes são servidos. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne o escravo. Aí a palavra no grego muda, de diáconos vira doulos. Então, minhas irmãs, nós estamos aqui num projeto de entender como nós vamos servir as pessoas enquanto lideramos. Isso é revolucionário, é contracultural. Isso muitas vezes é até humilhante, mas nós temos que nos acomodar ao projeto de Deus. Então, vamos lá. Essa é a ideia. O filho do homem, e essa expressão aqui, minhas amadas, ela é retirada do livro de Daniel e também do livro de Ezequiel, quer dizer o filho de alguém que é humano. Por quê? Porque Jesus é o filho de Deus, totalmente divino, mas ele foi filho de Maria, filho da humanidade. Filho humano. Jesus é totalmente humano. Ele é o que desceu da glória e assumiu a forma humana. Não veio para ser servido. Ele poderia exigir. Aqui está uma palavra gigantesca que eu nem vou arriscar ler. Mas essa é a ideia. Olha aqui a palavra diácona aqui, tá vendo aqui? Diakonetenai. A raiz do diácono. Ele veio para ser, não veio para ser servido, mas para servir, diakonesai, e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, precisamos ter isso em mente. E eu sei que isso para vocês é recordação, não é nada novo, mas às vezes a gente tem que recordar o que é óbvio, porque muitos dos treinamentos de líderes que nós recebemos, e hoje o que tem na internet é uma grandeza em termos de coaching cristão, de cursos de liderança, curso de treinamento, e que às vezes esse enfoque, ele fica um pouquinho de lado, e eu quero trazer ele para o centro do nosso debate. Sabemos que estamos liderando bem quando conseguimos servir de todo o coração as pessoas a quem nós lideramos, seja no lar, seja na escola, seja na universidade, seja na igreja, onde Deus nos semeia, onde Deus nos coloca para liderar, para influenciar. Essa liderança é uma liderança de influência serva. Nós somos as primeiras a pôr a mão na massa, em favor dos nossos liderados, daqueles que vão ser influenciados por nós, assim como Jesus depôs a vida dele em favor do mundo, a partir dos seus discípulos. Então a pergunta é, como nasce uma líder? Eu respondo, eu não, o Clinton responde. Líderes não nascem, líderes são formadas. Olha que coisa que nos dá esperança, a gente pode aprender a ser líderes. Como a gente aprende? Líderes são formados pelo treinamento intencional, ou seja, a gente precisa conhecimento, tem a parte cognitiva, é o que a gente está fazendo aqui. E também pela parte de vivência, pela experiência, tá? Essas duas coisas andam juntas. A formação para uma líder se refere a uma pequena parte do processo geral e se concentra em grande medida em habilidades de aprendizagem.
A manifestação da liderança inclui isso e muito mais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque a gente vai ficando mais... Só para mim, quiser botar o som é bem aqui, ó. Não, o som eu quero ouvir. Você tá falando. Não, o som teu falando, tu falando. Não, quero falar. Acho que alguém está com o microfone aberto. Por favor, se puder fechar, agradeço. Habilidades de aprendizagem está muito ligado a um coração ensinável. E uma das coisas que eu tenho aprendido, já perto dos meus 60 anos, é que mulheres que são muito hábeis em algumas atividades, em algumas coisas, muitas vezes perdem a capacidade de aprender. Elas já se cristalizam naquilo que elas sempre fizeram, do jeito que fizeram, como fizeram, e o meu jeito é o melhor, e elas deixam de serem permeáveis, elas deixam de aprender. Elas se fecham no seu mundo de conhecimento, e porque elas muitas vezes fazem bem o que fazem, elas não estão abertas a novas experiências. Então, elas cristalizam e elas perdem a oportunidade de ver as mesmas coisas por outros prismas. Qual a importância disso? A importância é porque a gente vive num mundo plural e intergeracional. A gente precisa saber dar, mas a gente também precisa estar disposto a receber. Então, meninas, como líderes que já estão em ação no reino de Deus, nós temos que fazer essa análise. Eu sou o tipo de pessoa que estou aberta a novas experiências com Deus. Eu quero já dizer um segredinho para vocês aqui, muito em off. Deus não está muito preocupado em perguntar se a gente quer aprender ou não, Ele vai nos ensinar. O problema é que, às vezes, a gente entra lá na categoria de Jeremias 18, a visita que ele faz na casa do oleiro. Lembram desse texto? Que o Jeremias é mandado por Deus a entrar na casa do oleiro, o oleiro está lá fazendo, né, esse trabalho de modelagem, e o vaso se estragou, e o vaso desmoronou. E aí Deus fala assim, vamos começar de novo. Aquela era um símbolo de Judá, que tinha sido feita pelas mãos de Deus, formosa, né, povo de Deus, e que desobedeceu, saiu fora do projeto, não se conformou à vontade de Deus, foi adorar outros, um nível de absurdo, começaram, inclusive, a apresentar inocentes, fazer sacrifício de inocentes, teve relação sexual dentro do templo, o nível de desagregação daqueles vasos lá foi gigantesco, que Deus jogou aquele barro de novo para começar a modelagem e foi para o exílio, ou seja, nós podemos aprender de maneira inteligente, nos colocando à disposição de Deus, ou Deus vai fazer a gente aprender de alguma maneira, porque o projeto dele não vai parar. Minha pergunta é, você tem habilidade de aprendizagem? Você é moldável? Eu falo, tem áreas que para mim são difíceis ainda, eu preciso parar, né, e respirar, e falar, Deus, onde o Senhor está me levando com isso? Mas como Deus, como dizia uma amiga missionária minha, Maria Eli, Deus não desperdiça nada. Cada uma das oportunidades das nossas experiências com Deus são oportunidades de aprendizagem, para nos tornar líderes melhores, mais bem preparadas, mais capazes. Então, pergunta, como você é em termos de coração? Seu coração é maleável? Você tem disposição de aprender de Deus? E aí, isso é maravilhoso, por quê? Porque aprender é ser discípula. A gente tem que entender que Deus trabalha conosco, nos discipulando, nos fazendo mais parecidas com Jesus. Lá em Romanos 8, 28 e 29, a gente vê que esse é todo o projeto de vida que Deus tem para nós. Ele está permitindo que as coisas aconteçam na nossa vida de uma tal maneira em que a gente vai aprendendo de Jesus a reagir como Jesus reagia, até as iniciativas que Jesus teria. Por quê? Porque a vontade boa, agradável e perfeita do Senhor que a gente experimenta é a gente ser moldado pelas circunstâncias. Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem, para que a gente se torne parecido com Jesus. Então, a gente é aprendiz a vida toda, irmãs. Eu costumo dar aula no seminário, eu sempre falo isso. Quando vai chegando perto da formatura, os meninos vão botando as coisas no ponto morto. O cérebro, as mãos, os trabalhos já vêm daquele jeito. E eu sempre falo para eles, olha, essa atitude me diz muito. Por quê? Porque vocês podem até receber um canudo assinado dizendo que vocês têm competência no grego, no hebraico, no isso, naquilo, mas tem uma coisa.
servo de Jesus, vai ser aluno até o último dos dias dele. Você nunca vai deixar de aprender. E detalhe, na eternidade, nós vamos passar a vida aprendendo. Então, por favor, irmãs, tenham isso na sua mente e no seu coração. Se você parou de aprender, você precisa revisar a sua mentalidade de mulher crente. Porque se você quer ser realmente uma líder eficaz, porque líder você já é, influenciando você já está, você precisa parar e revisar o seu coração. Por quê? Porque Jesus quer nos ensinar. A pergunta é, a gente quer aprender? Né? O que a gente tem que aprender com Jesus sobre ser líder? Alguém abre em Atos 10, 38, outra abre em Efésios 2, 10, e uma terceira em Tito 3, 8. Por favor, 3 mulheres diferentes lendo o texto. Atos 10, 38, por favor. Depois, Efésios 2, 10. E depois, Tito 3, 8. Vamos ler? Atos 10, 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Perfeito. Aqui, gente, a gente tem como Deus formou Jesus como líder. Olha o equipamento. Por quê? Porque Jesus vinha transformando realidades. Ele curava, fazia o bem, expulsava os demônios. Jesus transformou a realidade ao seu redor para melhor. Ele abençoava as pessoas com a liderança dele. Então, qual era o equipamento? Lembra que Jesus foi batizado? Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. E foi por isso que Jesus fez os atos poderosos. Ele era Deus e ainda assim ele precisou ser cheio do Espírito para fazer a obra de Deus. Como é que eu transformo realidades? Fazendo bem, eu preciso me tornar uma mulher cheia do Espírito. Nós vamos ter que conversar isso mais para frente. Como é que é esse negócio de ser cheio do Espírito? Né? Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obrigada, gaúcha. Saudade de você. Agora me diz uma coisa, de quem que está falando esse texto? Sobre quem? Quem que são essas obras-primas de Deus? Quem vocês acham? Nós. Nós. Exatamente. Agora, se você for para o capítulo 1, você vai ver que uma das dádivas de Deus para nós é justamente o Espírito Santo. Vou ler o texto. Efésios 1, 13 e 14. Agora também vocês ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. Olha que legal. Jesus era cheio do Espírito. E nós? Também. Também. Não é vamos ser, nós já temos em nós o Senhor. E olha que legal, além da gente já ter a pessoa do Espírito, em Efésios 2:10, que a Dione leu para a gente, está dizendo aqui, somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Ou seja, nós já estamos capacitados para fazer as obras, o bem, que ele já tem para nós. Nós não vamos ter que inventar nada, mulherada. Deus já tem esse trajeto. Então, a gente já tem equipamento e a gente já tem projeto. Tito 3:8. Outra mulher lendo para a gente. Tito 2:3. 2:3. Não, 3:8. Deixa o 2:3 por enquanto. 3:8. Essa é uma afirmação digna de confiança. E quero que você insista nesses ensinamentos, para que todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. São ensinamentos bons e benéficos para todos. Perfeito. Qual é a ideia aqui? O que é este bem
que Deus quer que nós façamos? Deus deseja que a gente ensine as pessoas a viverem como ele deseja que elas vivem. Isso é ser líder. Agora nós vamos ler o 2:3. Tito 2:3. Volta uma página e a gente vai entender o que é isso. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Vocês percebem que a palavra de Deus é absolutamente coerente? Então, meninas, nós que estamos em posição de liderança, e aqui está falando para as mulheres mais velhas, aquelas que já têm mais experiência, não necessariamente precisam ser idosas, mas as idosas, nós idosas, temos a obrigação de ter em prática esse currículo divino para ensinar as mais novas. Deus já nos deu qual é o bem que a gente tem que tanto praticar como ensinar. Ou seja, nós não precisamos inventar nada. Nós já temos o exemplo de Jesus, nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, nós já temos um caminho traçado por Deus para cada... É um plano... Gente, vocês conseguem pensar? Isso explode a cabeça da gente, a competência de Deus, né? A grandeza, a infinitude de Deus que consegue ter um plano para cada uma de nós, desde a eternidade, e isso já está separado para nós, e ele consegue administrar a nossa vida em detalhes. Esse é o nosso Deus. E ele diz, vocês, mulheres, têm um plano muito especial para vocês. Vocês vão exercer liderança de um jeito muito efetivo. E ele diz para nós qual é o nosso jeito. E aí, olha que coisa mais linda. Porque muitas de nós aprenderam a trabalhar, mas têm dificuldade de adorar. A gente quer fazer. A gente é do tipo tarefeiro. Faz, mas a gente não consegue parar para desfrutar da presença de Deus. Mas a coisa mais interessante é que no hebraico, a palavra para servir e para adorar é a mesma. É como se fossem as duas faces da mesma moeda. Então, eu coloquei uma fotografia de uma mulher aos pés de Jesus aqui, pensando como Maria, que lavou os pés de Jesus em gratidão por ter ressuscitado o irmão dela. Uma coisa maravilhosa. A mesma Maria que se aquietou aos pés de Jesus, lugar que só homens podiam chegar, lá na casa, enquanto a Marta, a tarefeira, estava correndo para cima e para baixo, nervosa, fazendo... Maria vai lá e para. Por quê? Porque ela quer aprender. Ela quer estar mais capacitada, ela quer entender, ela quer ouvir. Isto é adorar. E, ao mesmo tempo, ela é um exemplo de quem serviu, porque quando ela quebrou o vaso e ungiu Jesus, e a turma, né, dos críticos, a partir de Judas, né, o pessoal do cancelamento, podia ter gasto esse dinheiro muito melhor, podia ter feito, pago comida para os pobres. Jesus fala, pode parar. Ele aceitou aquele perfume como um ato de adoração. Então, gente, eu quero trazer esse outro aspecto. Liderar não é só fazer coisas. Liderar é também ensinar a conviver com Jesus. Como a gente precisa aprender a se aquietar na presença de Deus. Como a gente precisa aprender a olhar para Jesus e desfrutar da presença dele. Porque, na verdade, ele é o nosso líder. E quem não para conviver com o líder não consegue reproduzir bem a liderança dele. Então, a gente tem que aprender a ser adoradora. Não só as fazedoras, não só ter mãos, mas ter coração. E antes do nosso sorteio, eu vou fazer só mais um slide. Kika, prepara aí pra gente, por favor. Olha o que o Salmo diz. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Serviço e adoração andam juntos. Boas líderes são adoradoras. Não dá para a gente querer só ficar na tarefa, na responsabilidade, porque isso vai exaurir a gente. Nós precisamos do relacionamento.
Nós precisamos de parar na presença de Deus para receber as ordens, para entender os processos, para até aprender a descansar. Nós vamos ter que falar sobre isso também, acho que no nosso terceiro encontro. Como que a gente estabelece prioridades, como que a gente entende o projeto para não sair fazendo tudo que nem louca. Estava conversando com uma amiga muito querida de Manaus hoje, ela é minha colega de doutorado, ela é esposa de pastor, e ela estava falando para mim, Cláudia, chegou num ponto que eu estava assim enlouquecida, porque ela está numa igreja em que as pessoas são muito trabalhadoras, acontece muita coisa, e normalmente a cultura pede que a esposa do pastor esteja participando de tudo, só que ela está num momento de vida agora, em que ela não estaria fazendo nada, ela estaria simplesmente presente ali no lugar, e ela precisou explicar para as irmãs que ficaram um pouco chateadas quando ela falou, neste momento, não vou poder ir na atividade, porque são muitos dias, eu vou precisar desses dias para cumprir as minhas responsabilidades. E conversando com ela, a gente trocou essas figurinhas. Eu falei, você percebe que se a gente deixar, a nossa vida sai das nossas mãos. E elas não vão para a mão de Deus, elas vão para a mão das pessoas. Tem que fazer isso, faz aquilo, um pede uma coisa, e se você vai falando sim, 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 você entra numa roda viva e você acaba no serviço do Senhor, exausta, porque você está fazendo coisas que não é para você fazer. Deus não está pedindo isso, são as pessoas que estão pedindo isso. Como é que a gente calcula isso? Vamos ter que conversar sobre isso. Vamos dar uma pausinha aqui? Kika, você pode fazer o sorteio para nós? Só uma coisa, meninas, vocês fizeram a inscrição lá no chatzinho? Agora já acabou ali, agora eu vou já compartilhar acabou? aqui, já fizeram, Tá já bom. fizeram. Vai lá. E aí, quem foi sorteada? Peraí, que eu vou compartilhar aqui para fazer o sorteio junto. Peraí. Tá bom. Só um minuto, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Os nomes aí. Já vai aparecer. Estão vendo? Eu não tô... Agora eu vou... Tá, eu vou colocar aqui para fazer... Aqui, sortear. Tá aí, a primeira é Cláudia Aparecida de Oliveira Magalhães. Opa! Agora vamos ver. Você não fez inscrição, né, Clau? Não. Então agora você vai fazer. Ou pode dar de presente para alguém, tá bom? Tá bom, obrigada, Cláudia. Agora mais um nome, vou sortear aqui. Aí, Bianca Farias de Lima. Bibi! Obrigada, Então, que aí. alegria! Aê! A gente ainda conversou hoje, hein? Olha isso. Coisa boa. Mas, gente, é um privilégio poder ofertar essas duas gratuidades. Deus tem nos abençoado, mas eu espero que vocês participem conosco. As inscrições, elas valem por 4 aulas, né? Essa seria a primeira. Tem mais 3 encontros, vocês estão tendo uma ideia de como a coisa funciona. Vocês vão com tarefas de casa, a gente tem um grupo de participação, onde a gente bate bola, troca figurinhas, compartilha, ora umas pelas outras. Esse grupo funciona durante o período do minicurso, que vai acontecer todas as segundas-feiras, com a graça de Deus, agora em outubro, tá bom? Então, se você quiser, depois a gente vai passar o link para vocês poderem fazer as suas inscrições. Essa é a maneira como o Senhor tem me usado e também tem sido a minha maneira de viver. Por isso a gente tem esse valor de investimento, faz parte do meu sustento essa inscrição, tá bom? Mas vai ser um prazer ter vocês conosco. Podemos seguir? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém, assim, acha interessante destacar mais alguma coisa enquanto a gente seguir em frente? Antes da gente seguir em frente? Então, a gente vai seguir, e aí qualquer coisa que você achar que é valioso, dá um toquezinho, porque o interessante é a gente ouvir também as nossas irmãs. A pergunta, mulheres podem mesmo ser líderes? Quer dizer para vocês que sim. Tem alguns ambientes cristãos que dizem que não, mas eu quero dizer que, biblicamente, isso não se sustenta. Tá bom? Por quê? Porque a gente precisa olhar
para a criação de Deus do ponto de vista de Deus, e não da nossa interpretação. O que aconteceu é que existe um debate muito grande, um sequestro do tipo ideológico, que há um conflito de ideias sobre até o que é liderança. As pessoas entendem liderança como liderança de igreja, por isso é que eu digo que podem ser sim, porque o conceito de liderança para Deus transcende o ambiente da igreja. Nós estamos liderando o tempo todo, porque estamos exercendo influência sobre pessoas, e Deus diz que nós não precisamos viver atrás das grades ideológicas, a gente tem que viver livre. O que são essas grades? Pessoas que não estudam a Bíblia nesse aspecto, elas ou vivem de maneira libertina, é o pessoal do pode tudo, ninguém vai me dizer o que eu vou fazer, é a mulherada que sai querendo fazer coisa que Deus já falou, isso não, porque Deus tem sims, mas tem nãos, e ela vive de maneira libertina, ela não respeita ninguém, ela não tem ninguém que lhe influencia, ela sai fazendo, tem uma ideia e vai atrás. Isso não é liderança à moda de Deus. E o outro lado é o pessoal do legalismo. É o pessoal que cria um código rígido, em que não há espaço para a graça, não posso, não devo, não faço. É a pessoa do não. E ela age assim com ela é ultra restritiva, e ela age assim com os outros, ultra crítica e julgadora. Isso aqui não é o projeto de Deus para nós, irmãs. Não fomos criadas nem para a libertinagem, e nem para o legalismo. Fomos criadas para a liberdade. Então, eu preciso explicar para vocês que existem duas maneiras de se tratar isso nas igrejas, tá? Que a gente, dependendo o núcleo em que você participa, você pode ter gente mais nessa ponta ou mais nessa ponta. E a gente precisa saber o que a gente crê, porque sim, porque não. Porque nós vamos ter que tomar decisões de serviço. O que nós vamos entender que é o nosso papel. E por que nós vamos fazê-lo? E sempre vai ter alguém que vai dizer para a gente, eu acho que você não devia fazer isso. Aí você vai falar, bom, eu entendo de Deus isso, mas se eu não sei as bases, eu não tenho como raciocinar, eu não tenho como responder. Mulheres crentes têm que ser convictas, têm que saber o que creem. O igualitarismo, gente, é a teologia, vamos dizer assim, em que se desenvolveu de alguns anos para cá, em que homens e mulheres salvos, eles são absolutamente iguais, eles não têm mais divergências nem sexuais, nem nada, o pessoal interpreta o texto de Gálatas 3 de uma maneira um pouquinho equivocada, não era o propósito de Paulo ali, dizendo que mulher pode tudo, mulher pode ocupar todos os espaços, e eu quero dizer para vocês que nós temos muitos espaços que podemos ocupar. Mas, biblicamente, há 2 espaços que Deus reserva para si, que são espaços de liderança específicos, no lar e na igreja. Homens são líderes no lar, homens são líderes na igreja. Então, você está dizendo, Cláudia, que eu não posso fazer nada na igreja? De jeito nenhum. Eu estou dizendo que Deus diz para nós que há um espaço que não nos pertence, que é o espaço do presbitério, diaconia, ensino, aconselhamento. Gente, o mundo é o limite. E aqui, o igualitarismo diz que não, que pode tudo. Eu não vou debater isso com vocês agora, a gente pode, em algum outro momento, fazer uma live só sobre isso, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque isso tem desdobramentos nos relacionamentos muito impactantes. Mas a gente tem que entender que Deus tem palavra para nós nesse sentido. E o complementarismo, que existe tanto o amplo como o estrito, dizem para nós que existem barreiras. O problema é qual é o nível de barreiras de um ou de outro. O complementarismo amplo, ele diz que mulher não pode nada. Mulher segue. Mulher não pode nada. E o estrito diz que mulheres seguem sim, mas eles seguem o seu marido, ou seguem a sua liderança, seu pai, alguém do sexo masculino que Deus lhe coloca como protetor, como a sua direção, sua cabeça, tá? Mas isso não quer dizer que nós não podemos liderar. Nós temos um espaço gigantesco de influência. Só nos é vedado biblicamente o pastorado e a gente arrancar das mãos do nosso marido a liderança.
Se você um dia quiser fazer um estudo um pouquinho mais aprofundado, eu vou oferecer daqui a um tempo o estudo da carta aos Efésios, que vai trabalhar sobre submissão, tá? Não é nosso tema aqui. O Darrell Bock diz o seguinte: essa coisa de igualitarismo e complementarismo gerou nas igrejas muita encrenca, muito problema, muita dificuldade. Então, o que eu quero dizer para você é, nós precisamos entender que nós não estamos lutando homens contra mulheres, não precisamos aderir à batalha dos sexos que acontece aí no mundo e que entrou nas igrejas. A gente pode ser, gente, bailarinas de ponta num mundo de facas. Nós vamos pisando, né, na ponta, sem nos deixar cortar, sangrar, para esse debate maluco que tem aí fora. Deus quer nos levar acima e além dessa discussão. Por quê? Porque Satanás, que é o príncipe desse mundo, e que é o gerador das ideologias, e que gosta de uma encrenca, ele aproveita esse tipo de debate para destruir a unidade da igreja. E para nos colocar numa condição de inviabilidade, porque a gente vai brigar e vai perder o testemunho. Então, o Darrell Bock escreveu o seguinte: nossa missão não é derrotar ou destruir pessoas. Isso vale para todo tipo de liderança. Liderar não é brigar. Liderar não é subjugar. Liderar, a nossa missão é nos posicionarmos com recursos espirituais contra um inimigo invisível. A nossa luta não é contra carne nem contra sangue, ou seja, não é contra homens, não é contra outras mulheres, é contra Satanás. Ele é quem quer impedir a gente de liderar. E muitas vezes ele usa pessoas, a gente tem que ter discernimento, mas a gente não vai brigar com essas pessoas. Esses inimigos espirituais são tão invisíveis que as pessoas nem sequer percebem que eles existem. Ou seja, a gente passa a brigar com o ser humano porque a gente não discerne o que é que está ali por trás, quem é que está lançando a confusão. Então, enquanto líderes, nós temos que saber exatamente o que a gente acredita sobre ser homem, ser mulher, para não cair na tentação de brigar por causa de liderança. Em Gênesis 1:27, muito interessante, diz que Deus criou homem e mulher à sua imagem. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente consegue representar Deus como contraparte dos homens de maneira tão plena como os homens. Não existe inferioridade, existe lateralidade, é olho no olho. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é o texto hebraico, gente. Deus nos fez homem e mulher, porque ele queria revelar-se enquanto pessoa, em características masculinas e em características femininas. E olha que interessante, o texto de Gênesis, que o pessoal fala, um monte de coisa, discute, dia, era, é evolução, é criação. O propósito do texto não era esse, o propósito era explicar para a gente como as coisas iriam funcionar. E olha que interessante, as duas vezes que a palavra governar, que é sinônimo de liderar, aparecem, uma é bem no comecinho, quando Deus cria o sol e a lua para governarem o dia e a noite, formam um lado do parêntese. E lá no final do texto, o outro parêntese, quando ele fala em homem e mulher, os dois humanos, para liderarem toda a criação. Então é muito interessante, porque Deus abre um parêntese literário para explicar que a ordem da criação contempla o governo do começo ao fim. No céu, astros governam para que tenha estações, dia, noite, é organizar a nossa vida. E na terra nós temos homem e mulher para poder organizar, gerenciar, liderar a criação. É muito lindo isso. E olha que legal. E Deus olhou para tudo isso e viu que havia feito e era tudo muito bom. Como é esse negócio, Cláudia? Mulheres que lideram têm o reflexo do rei divino. E aqui quem explica para a gente é o John Frame. Em nenhum desses aspectos há diferença entre homens e mulheres. Ambos os sexos refletem o controle de Deus. Deus controla este mundo através de nós, ou seja, ele nos dá uma liderança de econômico. Nós somos dispenseiras de Deus. Ele incumbe homens e mulheres de dominarem juntos a terra. Portanto, nós somos rainhas.
Os homens são reis, vassalos, que estão sob a autoridade de Deus e portando e representando a autoridade. Então, se você achava que você era uma Maria Ninguém, saiba que para Deus você não é assim. Quais são as características que nós temos como líderes? Controle, autoridade e presença. Toda mulher líder precisa desenvolver isso aqui. Precisamos aprender a controlar e a ter autocontrole. Todo líder precisa dirigir as coisas. A questão é como eu faço. Precisamos desenvolver autoridade, uma voz que orienta com delicadeza, mas com firmeza. É isto que precisa ser feito. E estamos presentes, porque Deus não fez o mundo e nos abandonou aqui. Ele está presente no mundo, nos ajudando nessa nossa liderança. Isso é muito lindo. É muito perfeito. E é o plano de Deus para nós, meninas. E aí o que acontece? Como mulheres lideram? Diferente dos homens. Deus deu para nós 3 características. Quem já fez curso comigo está só recordando. Mas há muitas que são novas entre nós aqui. São 3 expressões que mostram a nossa diferença da liderança masculina. Deus nos fez Ezer Kenegedô, auxiliadoras. Mulheres que são as mãos de Deus. Nós fomos criadas para sermos pessoas que resolvem problemas. Os homens têm problemas e nós fomos dadas para resolver problemas. Nós somos soluções de Deus, ajudas para pessoas que precisam ajuda. Isso vai ser desenvolvido mais para frente quando a gente fala da startup, como nós respondemos a necessidades. A nossa natureza responde à natureza divina, porque Deus é nosso auxílio. Lembra do Salmo 27? Deus é o nosso auxílio e nós somos auxílio para esse mundo. Esse auxílio não acontece de qualquer maneira. Nós somos Hanum. Somos mulheres que têm útero. Deus ama de maneira compassiva e a analogia para Deus é como se Deus amasse das entranhas. A parte mais íntima de uma mulher é o seu útero, é onde gera vida. Por isso que o aborto é uma coisa horrível. Então Deus está dizendo que nós temos que aprender a liderar como Ele lidera a partir do coração, da nossa interioridade. Nós somos mulheres que liberam misericórdia, que olham com graça, que estendem potenciais soluções de maneira amorosa para as pessoas. Agora, nós mulheres temos deixado de ser assim. Nós vamos ter que conversar sobre isso na terça-feira que vem. Desculpa, na segunda-feira que vem. E a última é o Eshet Ha'il, que é Provérbios 31, que todo mundo conhece, que é a chamada mulher virtuosa, que a palavra virtuosa não reflete a ideia do Ha'il, porque Ha'il é uma palavra hebraica que é usada para Deus, que é usada para exércitos. Uma mulher valorosa, uma mulher forte. Deus é a força do seu povo. Ele nos criou como mulheres para sermos fortes, para sermos mulheres vigorosas, mulheres desenvolvidas, mulheres firmes. Liderança tem que ter postura, tem que ter firmeza. Uma firmeza com doçura. Uma firmeza que reflete o auxílio de Deus. Então, essas 3 coisas, meninas, são os potenciais de Deus em nós. E é assim que a gente reflete a nossa liderança dada por Deus. Isso é maravilhoso. Agora, isso aqui é minha observação. Eu creio que esse debate homem-mulher, liderança, não sei o quê, gera tensões, por quê? Porque ele está girando em torno de um eixo errado, equivocado. O eixo do fazer. As brigas são, pode fazer ou não pode fazer? Mas Deus pensa em ser. Eu sou mulher. Quando entendemos quem somos em Cristo, o que fazemos é uma consequência natural da vida de Cristo em nós. E o debate esvazia, porque nós vamos fazer o que Deus quer que nós façamos. A gente vai entrar no projeto. E Deus vai harmonizando as questões ao nosso redor. Então, gente, na semana que vem nós vamos trabalhar o ser mulher líder. Agora, olha que lindo esse texto. Deus não quer que a gente seja qualquer mulher. Deus quer que a gente seja mulher com M maiúsculo. A graça de Deus nos convida a pensar grande. Viver grande, porque o nosso Deus é grande. A nossa liderança, ela reflete um Deus que é ativo
é vivo e que é Deus de redenção. E ele é um Deus que transcende, então nós também vamos transcender. Sabe aquela coisa da mulherzinha encolhida, cheia de medo, não vou nem tentar, vai dar errado, eu vou ficar aqui quietinha. Para com isso. Deus quer que você transcenda os seus limites, que você vença, que você se supere. Olha que lindo, você foi escolhido para transcender o alcance máximo da sua própria definição de glória, para fazer parte de uma glória maior, a glória de Deus e a sua obra de fazer novas todas as coisas. A gente está no negócio da renovação. Eu amo aqueles programas de renovação de casa, não sei o quê, porque a gente vê a criatividade e como aquelas pessoas conseguem pegar uma coisa simples, às vezes até bem acabadinha, e transcender. É Deus fazendo em nós, todos os dias, uma coisa nova, e a gente vai se renovando e vai se superando na graça de Deus. E isso faz para a gente, dá para a gente uma capacidade especialíssima. Isso nos ajuda a sermos pessoas que lideram de maneira eficaz. A gente cumpre o projeto. Deus quer que a gente seja mulher relevante. Não porque a gente é importante, mas porque Ele é importante. Cristo em nós, esperança da glória. Filipenses 2,15 diz que a gente vai brilhar como estrelas num mundo horroroso, depravado. Como que eu vou brilhar? Como eu vou ser relevante se eu sou uma mulher encolhida, cheia de medo? Deus quer que eu seja efetiva. Mulheres que constroem, que edificam, que põem a mão no negócio e a coisa vai, acontece, no poder de Deus. Efetividade, capacidade de realização. E Deus diz lá em 1 de Pedro 3,15 que nós temos que saber responder aquelas pessoas que perguntam a razão da nossa fé. Por que que a gente é como a gente é? Influente. Então, se você não sabe por que você foi criado, agora você sabe. Deus quer que você seja relevante, que você marque vidas. Que onde você chegue, as pessoas olhem para você e parem para te ouvir, porque você tem uma palavra de Deus para elas. Deus quer que você se torne uma mulher capacitada, competente, realizadora. Uma mulher que motiva, uma máquina de trabalho que motiva outras pessoas a trabalharem e que os resultados frutificam, porque João 15,8 diz que Jesus nos afirma que Ele quer que nós produzamos muito fruto, porque assim seremos discípulas, desfrutaremos de alegria e Deus será glorificado. Depois você lê João 15,8. E pessoas de influência, isso é maravilhoso. Você tem projeto. E olha aqui as nossas antepassadas. Débora e Jael. Uma dona de casa, outra dona de casa. Uma se tornou juíza e a outra se tornou libertadora. Se a gente lê o texto, é maravilhoso. Porque era gente simples, mas mulheres poderosas na palavra, mulheres que sabiam influenciar. Nós vamos ver isso aqui na terceira semana. Raabe, se você tem vergonha do seu passado, pensa nessa mulher que era uma prostituta e que entrou na genealogia de Davi e de Jesus. Ela soube escolher fazer a vontade de Deus, mesmo não conhecendo tudo sobre Deus. Ela acreditou que aquele exército de israelitas que estava vindo representava um Deus maravilhoso. Eu quero este Deus para mim. E ela foi libertadora, ela protegeu os espias. 2 parteiras. Vocês estão vendo, gente? Aqui não tem missionária. Eu tenho todo o respeito por missionária, eu mesmo faço parte de uma missão, mas eu quero dizer para você que Deus usa gente como a gente. 2 mulheres que simplesmente deram a volta no cara mais poderoso da terra, o faraó do Egito. Ele era o líder internacional. E elas foram abençoadas por Deus porque obedeceram. Foram líderes, capacidade de decisão. Joquebede, Abigail, Ulda. Tem as nossas amigas do Novo Testamento. Febe, Dorcas, costureira. Febe, a gente não sabe o que era. A gente sabe que ela servia numa igreja perto de Corinto e que ela tinha sido colaboradora de Paulo, mas a gente não sabe o que aquela mulher fazia na igreja. Mas a gente sabe que possivelmente foi ela quem transmitiu, quem carregou a carta de Paulo aos romanos nas suas roupas, porque ela viajou de Cencreia para Roma, e Paulo fala, recebam esta mulher, porque ela me foi muito útil. Lídia, uma comerciante, uma mulher rica,
Ela comerciava púrpura, que era a lã dos deuses, né? Era a roupa dos faraós, desculpa, dos imperadores. Aquela adolescente de Nazaré, um lugar pobre no fim do mundo da Galileia, que foi a mãe de Salvador. E a maravilhosa Priscila. Todas elas lideraram de alguma maneira, todas elas influenciaram, todas elas fizeram diferença. Essas são as nossas antepassadas. E quais são os eixos? Quais são os norteadores? Essas mulheres, todas, tinham confiança na providência de Deus, eram mulheres de fé. Para liderar no reino de Deus, a gente tem que acreditar em Deus. A gente tem que ter certezas de que Deus está conosco no projeto. E acreditar que o que a gente não pode, Deus providencia. Elas tinham noção de que a obra de Deus é uma continuidade. Nós não vamos inventar nada. A gente vai seguir um projeto. Percebiam a continuidade da obra de Deus em sua formação para o serviço. Elas entendiam que Deus estava trabalhando nelas para trabalhar através delas e se colocavam à disposição de Deus. Elas mantinham um alto nível de expectativa sobre serem usadas por Deus no futuro. Às vezes, a gente fica com medo do que Deus vai fazer. Mas essa mulherada, mesmo sendo gente, muitas vezes, muito simples, elas tinham um alto nível de esperança em Deus. Elas queriam ser usadas por Deus. E outra, elas eram intencionais. E o que é ser intencional? Essa palavra está muito em moda. Tem muita teoria, muita conceituação, mas muita pouca prática. Intencional é quando você faz a coisa movida pelo coração. Tudo o que você faz é calculado. Tudo que você põe a mão é pensado, é digerido, é planejado para conseguir os melhores resultados de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui a gente tem 4 coisas que a gente vai precisar ponderar. E isso vai entrar nas nossas tarefinhas para a semana, tá bom? Qual é o segredo? Teorreferência. A mulher que teme o Senhor, essa será elogiada. Teorreferência, gente, é uma bênção. Por quê? Porque é a gente ter a certeza de que toda a nossa vida se reporta para Deus. Ela começa em Deus e ela termina em Deus. E Deus nos dá condições de saber o que Ele está pensando e o que Ele tem planejado para nós. E a gente vai para Deus e Ele dá uma devolutiva, a gente pratica, a gente volta para Deus, Ele dá uma devolutiva. Ou seja, ser teorreferente é ser absolutamente dependente de Deus para tudo que a gente faz. E olha o que essa mulher é. E o que ela tem? Equilíbrio emocional. É uma mulher diligente, ela é realizadora. Ela não procrastina. Ela não empurra com a barriga. É uma mulher intencional, ela é motivada. Ela é proativa. Tem iniciativa. Ela é produtiva. Porque ela põe a mão, a coisa acontece. Tem capacidade gerencial, ela sabe fazer escolhas sábias. Tem liderança. Ela é capaz de conduzir pessoas, trazer as pessoas com ela. E ela é uma pessoa acolhedora. Ela é sensível. Eu não sei vocês, mas eu fico super encantada com isso. Então, no nosso curso, a gente vai ter que trabalhar essas coisas. A nossa identidade, o nosso propósito, a nossa missão e a nossa ação. São 4 pontos em que nós vamos desenvolver para poder conseguir essa efetividade no nosso projeto de vida. E se até aqui a coisa foi um pouquinho devagar, um pouco distorcida, um pouco nublada, meu Deus, abre a nossa mente para a gente poder se postar, porque enquanto a gente está viva, Deus quer que a gente lidere. Não tem tempo para a gente perder. O que é essa liderança teorreferente, meninas? É uma liderança que nos dá certeza e nos dá alegria. O que tem nesse mundo de mulher confusa e mulher triste é uma grandeza. Mas quando a gente se volta para Deus, quando o amor de Deus é a mola mestra da nossa vida, olha o que acontece. Tudo na nossa vida de crente tem que se reportar a Deus, ou seja, tudo tem que ser teorreferente. A referência da nossa liderança é o próprio Deus. Quando isso acontece, quando a gente está dependente de Deus, a gente se alinha com a agenda e com a prioridade do céu, ou seja, a gente fica livre, a gente fica alegre, porque tem certeza que mesmo que a coisa está difícil, nós estamos fazendo o que Deus quer que a gente faça. Isso é maravilhoso. E que legal, garantia de empoderamento. É Ele quem chama, capacita, empodera e envia a gente para atender
os múltiplos espaços de influência. A gente não é líder só numa coisa. Nós, mulheres, temos muitas coisas, né? Nós atendemos muitas coisas, temos muitos pratos girando, né? Igual aquele pessoal equilibrista de circo. E a gente precisa saber, Deus, qual é o prato agora? Qual é o impulso? Qual é o momento? Onde Deus nos ajuda quando a gente é telreferente, a gente consegue discernir isso aí. E isso nos dá estabilidade. Então, gente, algumas vantagens da telreferência, a gente está terminando. Primeira coisa, pessoas que lideram, muitas vezes são guiadas por resultados, mas a gente, muitas vezes, tem uma ideia equivocada sobre o que é o sucesso no reino de Deus. Se a gente pensar na cruz, historicamente, a cruz representou, no âmbito humano, o maior dos fracassos, porque quem morria crucificado era bandido. Jesus foi julgado como bandido, como um traidor da nação. Mas do ponto de vista de Deus, foi o maior dos sucessos. Porque a cruz e a ressurreição nos garantem andarmos com Deus hoje, a vida eterna. Então a gente não pode medir nosso sucesso pelos nossos resultados aparentes. Então, quando a gente aprende a ser telreferente, a gente olha a nossa vida do ponto de vista de Deus. Isso nos livra da pressão de ficar apresentando o resultado o tempo todo, né? Tendo currículo, dando satisfação por coisas que a gente não tem nem como explicar. Por quê? Porque nós fazemos o processo e deixamos o resultado com Deus. Líderes telreferentes estão livres da tirania dos resultados. Outra coisa, líderes telreferentes estão livres da questão da competitividade. O que tem de mulher competitiva nesse mundo que se destrói, porque perde o foco, deixa de pensar no trabalho que Deus lhe deu e começa a pensar nas pessoas que estão com ela, que estão concorrendo, alguém que vai fazer melhor, alguém que vai pegar meu lugar. Quando entendemos o projeto divino para nós, que é totalmente personalizado, ou seja, ele é individualizado, a gente para de olhar para o quintal da vizinha e sentir inveja. Ah, porque a fulana, olha lá o ministério dela, olha lá, ela conseguiu isso. A gente para de olhar para lá e olha para o que tem que fazer e deixa de ficar frustrada. Porque sempre, gente, vai fazer as coisas diferente, porque Deus quer que sejamos diversificadas. No mundo cristão, a gente tem um péssimo costume de ser clones umas das outras. Uma pessoa começa a fazer uma coisa, basta você olhar os programas que tem aí na internet. Uma faz uma coisa, a outra vai faz igual, faz igual, faz igual, faz igual. Gente, nós temos que aprender a ter momentos de ruptura com isso e aprender a celebrar a diversidade, parar de ser invejosa, sabe? Parar de ser frustrada, entender que Deus tem isso para nós e é isso e acabou. E nos alegrarmos. Larga a mão de ser competitivo, isso consome a gente. Outra coisa, a gente fica livre do perfeccionismo. Perfeccionismo é uma peste. Perfeccionismo, a gente vai ver que não é excelência. Perfeccionismo é um terrorismo que a gente faz com a alma da gente e com os outros, que se a gente não conseguir ter tudo absolutamente encaixado debaixo do controle, na nossa perspectiva, a gente inferniza a pessoa. E a gente se sabota, porque o perfeccionismo trava. Gente, perfeccionismo não entrega resultados. Só arruma briga, frustração, ansiedade. E quando a gente entende o projeto de Deus, quando a gente entende a telreferência, a gente entende qual é o padrão de Deus, que é ser aprovada por Ele. E a gente para de querer provar as coisas para os outros, porque o perfeccionista, ele vive sempre se provando e provando as coisas para os outros. E tem uma coisa, quando ele consegue, porque a gente consegue, a gente fica orgulhoso e peca. A gente rouba a glória de Deus. É um lugar bem perigoso para se estar, né? E quando a gente não consegue ser perfeita, a gente entra numa crise de autopiedade. Ah, eu fiz tanto, não deu certo, que não sei o que. Porque a gente fica dependendo do quê? Da aprovação dos outros e dos resultados. Livre-se disso, minha irmã. Procura entender o que Deus tem para você. Esse é o nosso projeto no curso. Qual é o projeto de Deus? Sejam perfeitas. Ué, mas você não acabou de falar que não é para fazer isso? Mas a ideia de perfeição aqui não é a perfeição de ser tudo
milimetricamente calculado né, cabelo todo no lugar, unha feita, aquelas coisas que a gente cria de padrões que são absurdos. Teleioi significa ser madura, significa ser completa. Deus quer que sejamos isso. E aí o que acontece? No reino de Deus, ser perfeita não é a mulher que sabe e faz tudo, mas a mulher que prioriza os valores do reino em tudo que faz. Deus quer o seu coração, minha querida. Quer que você pense como ele pense. A liderança excelente requer ter o seu coração quebrantado antes das suas mãos atarefadas. Então, ser líder, mais do que fazer, é ser. Atenção para os seus valores. Quais são estes valores? Nós vamos ter que falar sobre valor e preço. Outra coisa, liderança telreferente. Quando a gente está grudadinha com Deus, a gente fica livre do medo das opiniões e das críticas. Irmãs, quando a gente se dispõe a fazer qualquer coisa, você pode esperar. Vai ter gente que vai falar, que vai criticar, que não vai entender, que vai vir dar palpite sem você pedir. E olha que coisa. Provérbios diz o seguinte: temer as pessoas é uma arma perigosa. Quando a gente fica refém da opinião dos outros, a gente perde a perspectiva da nossa liderança. A gente começa a tentar adaptar e ajustar tudo para que todo mundo fique confortável, e muitas vezes o que Deus quer não é ninguém confortável, ele quer todo mundo muito desconfortável para poder olhar para ele e fazer a vontade dele. E a gente fica tentando acomodar as coisas, porque a gente quer ficar bem na fita. A gente quer uma boa avaliação. A gente vira refém. E Deus está falando, não se torne refém da opinião dos outros. Você tem que ser refém desta opinião. Olha o que Paulo fala em Coríntios 4. De um encarregado, que somos nós. Somos servas, lembra? Diáconas, né? E espera-se que seja fiel. E nós vamos ter que falar sobre esse conceito de fidelidade. Quando a gente fala sobre prioridade e agenda, nós vamos ter que entender o que é que Paulo está querendo falar com isso. E ele continua, na verdade, nem a minha própria avaliação é importante, ou seja, os meus óculos estão sujos. Eu não sou habilitada. Por quê? Porque eu importo as coisas do meu coração, eu vou me defender, ou eu vou me acusar de maneira errada. O que importa? Qual é o nosso maior objetivo? Sermos aprovados por Deus. O Senhor é quem me avaliará e decidirá. Então, essas coisas, minhas queridas, são as referências que a gente tem quando a gente aprende a liderar do coração de Deus. Mas se você está desanimada, está perdida, está cansada, não sei o que Deus quer de mim, eu sugiro que você considere, diante de Deus, a participar do minicurso. Eu não vou ter todas as respostas, eu não sou guru, eu não sou coach, mas eu gostaria de pensar, como a gente pensou essas coisas hoje, pensar nos outros detalhes que podem te ajudar a entender o que Deus quer. E fazer decisões inteligentes, e assumir o seu posto de mulher que lidera nas mãos de Deus. Os líderes influenciam seus seguidores de diversas formas. A influência direta, indireta e organizacional, ou seja, isso aqui é como aí fora as coisas funcionam. Mas, eu quero propor para você, como mulher que lidera com excelência, você precisa aprender de Jesus a ser teorreferente, um coração ensinável, em todos os seus campos de ação e influência. Deus tem projeto para tudo. Deus tem projeto para todas as áreas. Nós precisamos entender e aprender o que é ser líder com excelência do próprio Deus. E ele tem os seus caminhos, ele tem, né, as suas direções. E muitas vezes uma conversa como essa que a gente está tendo pode iluminar alguma dúvida sua. Então, eu quero agradecer porque você aceitou o nosso convite, que você está participando desse mini curso, né, pelo menos dessa masterclass, que, volto a dizer, vai ficar gravada, e a gente vai precisar de um contato seu, se você não for fazer o mini curso, para a gente enviar esse material, se você desejar. Ele fica sendo
possa, você pode compartilhar isso nos seus ministérios, com seus grupos de trabalho, e o meu desejo é que Deus te abençoe muito, 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 e que Ele use esse propósito, né, esse nosso momento de reflexão, para te levar mais perto do Senhor, e se entender como mulher de Deus, e se tornar cada vez mais útil nas mãos do Senhor, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. E o que eu preciso sair daqui agora? Como é que eu faço isso? Deixa eu ver aqui no Escape, né? Aqui. Eu quero agradecer a vocês por aceitarem o nosso convite. Eu vou continuar postando o link para a inscrição lá no Instagram, como fiz o link da Masterclass. Então, se você pretende fazer o minicurso, você entra lá no meu Insta, e você tem ali o link para participação. E eu penso que você me ajuda muito, mesmo que você não participe, se você mandar um recadinho para a gente, falar assim, eu gostaria de ter ouvido mais sobre isso. Eu sugiro que você desenvolva um minicurso sobre esse assunto, e a gente vai ponderando e vai produzindo material bíblico para que as mulheres de Deus do Brasil, em alguma medida, sejam instruídas e abençoadas pelo próprio Senhor. Aquilo que Ele quer fazer em nós, Ele providencia o conhecimento que a gente precisa e o poder para a gente aplicar. Agora está na nossa mão. A gente tem que seguir fielmente nas mãos do Senhor, fazendo a sua vontade, tá bom? Que Deus nos ajude. A Ivana pediu a palavra. Fala lá, Ivana. Oi, Íria. Deus abençoe. Ivana, você queria falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada, com a mãozinha levantada? Bom, eu vou encerrar, então, que o nosso horário já está dando, é mais ou menos assim. Normalmente, abro para perguntas, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, se apareceu alguma pergunta no chat, né? Mas eu quero, mais uma vez, dizer ao Senhor que sou muito grata a Deus por esse tempo, e dizer que vocês são todas muito bem-vindas ao Alma de Priscila, e dá de vez em quando uma olhadinha lá no meu Insta, que sempre vai ter uma coisinha para vocês, tá bom? Deus as abençoe, espero que todas tenham uma noite maravilhosa, e que tudo que a gente ponderou aqui sirva para o crescimento de vocês. E se você quiser receber este material, e não vai fazer o minicurso, precisamos de um contato seu. Então, dá um toquezinho para a gente, tá bom? Uma boa noite a todas. Tchau, tchau.